Deixa eu ver aqui só uma coisa, se deu certo isso. Tô vendo. Abri o link. Sim, aí funcionou. Ah, a prova deles aqui. Então, ó, um, dois, e tem total. Ah, tá gravando isso. 22. Certo. Muito bem, muito bem. Tá funcionando já o link da prova deles. Ai, povo chato. Eles, não vocês, né? Vocês são chatinhos só. Eles são chatos mesmo. Mas eu que errei tudo aqui. Muy bien, entonces está grabando, está grabando. Vamos a continuar entonces aquí rápido sobre vías biliares. Estábamos viendo, vimos la parte de la vía biliar intrahepática, ¿eh? Intrahepática que va a ser aquí. Como expliqué anteriormente, la vía biliar intrahepática va a ser de esa línea aquí para cima, que va a ser conducto hepático derecho e izquierdo. Agora vamos a ver via biliar extrahepática, que vai ser dessa linha para baixo. E aí já estão os nomes das estruturas, que vai ser hepático comum, el colédoco, el cístico, mas quando falamos de via biliar extrahepática, aí tem uma subdivisão, que vai ser via biliar principal e via biliar acessória. Super importante isso, né? Vía biliar principal y vía biliar accesoria solamente van a ser de la vía biliar extrahepática. É importante. Intrahepática não tem subdivisão. Aí é como se forma a via biliar intrahepática. Essa é a pergunta aí. Extrahepática vai ser, então, dessa linha para baixo, que se vai chamar conducto hepático comum, tem uma H isso, colédoco. Esses dois juntos vão ser o principal. Vou colocar aqui num quadro verde. Vai ser conduto via biliar principal. E via biliar acessória vai ser, colocar aqui color, sei lá, azul. Vai ser isso aqui, que esse conducto verde, o braço do muñequito, se vai chamar conducto cístico. E a vesícula biliar, vesícula aqui. Vía biliar accesoria do lado izquierdo da tela, entonces. Muy bien. Ya está tudo certo, está funcionando. Vamos ver. Todo bien. Vou perguntar aqui para o patrão. Muy bien. Entonces, los dos conductos. Ah, para cima. Esse braço. Não, braço não. Deixa eu ver. O chifre del bonequito, o vermelho aqui, né? Vai ser conducto hepático derecho e esquerdo, que eles vão se unir, né? Conducto hepático derecho e izquierdo se unen para formar el hepático común, que el hepático común, hepático común, depois vai receber o braço verde se llama cístico, conducto cístico, que va a drenar la bilis que se fue almacenada en la vesícula biliar, conducto cístico. Hasta aqui os nomes, ó, assim, mais simples. Isso vai ser via biliar principal, que va a ser el hepático común y el colédoco. Hepático común mais para cima é a união de conducto hepático derecho e esquerdo, e conduto hepático comum aqui do meio, esse. Mais para baixo passa a chamar-se colédoco. E quando começa a chamar-se colédoco, vai ser quando ele... que foi agora? Espera aí, vou colocar em silêncio o celular, desculpa. Ai, foi uma correria agora, né? Mas tá certo. El conducto hepático común pasa a llamarse conducto colédoco cuando llega un brazo verde, que el brazo verde
para todo. El brazo verde es el cístico, el conducto cístico. ¿Qué? El conducto cístico, junto con la vesícula, voy a colocar aquí vesícula, vesícula, vesícula biliar, vai formar la vía biliar accesoria. Muy interesante eso. Vía biliar accesoria, entonces. Y cuando vemos vía biliar principal, vía biliar accesoria, ahí vamos a hablar que la vía biliar principal, que va a ser hepático común con el colédoco, va a unirse más para abajo con el conducto del páncreas. Páncreas, ya vimos también páncreas. Que el conducto del páncreas, conducto pancreático principal del páncreas, o simplemente conducto de Wirsum, se une con la vía biliar principal en ese punto llamado colédoco, y ahí va a formar la ampolla hepatopancreática o simplemente ampolla de Vater. ¿Ya? Entonces, va a ser así. Vamos a colocar ese cuadro, copiar. Aquí embaixo, vamos ver, vamos ver. Aquí, vamos a colocar aquí. Entonces, ahí estamos viendo en verde, voy a colocar verde, vía biliar, y eso aquí. ¿Ya? Vía biliar que se une con la vía del páncreas, y eso aquí. Y ahí ellos juntos vão terminar en el duodeno. Entonces, aquí, voy a arrumar eso, un momento, un momento. Eso, y eso, y eso, tira, tira ese. Y legal. Entonces, el colédoco que va a unirse, voy a colocar así. Colocar aquí. El colédoco que se une con el. Vou colocar aqui agora copiar, pegar. Vou colocar aqui desse lado. Que el verde, no voy a trocar a acordo verde, voy a colocar en, deixa eu ver, otra cor, formas, contorno, relleno. Ahí. Eso ahí va a ser el conducto de Wilson. El conducto de Wilson, o también se llama el conducto pancreático principal. Entonces, el conducto pancreático principal de Wilson va a estar aquí. Va a ser así. El colédoco se une con el Wirsum, ¿eh? El colédoco se une con el Wirsum. Voy a arrumar aquí eso. Quitar. Quitar. Ahí, colédoco se une con Wirsum y ahí se va a formar la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater, simplemente ampolla de Vater. Voy a colocar aquí un diseño representando Vater. Não gostei dessa forma, vou colocar uma forma mais quadrada aqui, né? Deixa eu ver, Ctrl E, sube tudo para cima. Aqui se vai passar a chamar ampolha de Vater. Relleno vou colocar em azul aqui. E aí se vai chamar ampolha de Vater.
E a ampolha de Vater vai, então, a ampolha de Vater se forma pela união de el conducto colédoco com el conducto Wirsum e eles vão ter um esfínter, que el esfínter se vai chamar esfínter de Oddi. Aí vou colocar outra aqui, forma, aí vai ser um redondito, que se vai chamar esfínter de Oddi. Oddi. Olha que monte de nome aqui. Legal, legal, ficou legal aqui. Vou colocar isso aqui dentro. Aí, aí deu para entender, mais ou menos. Isso. Olha que legal. El Wilson viene del páncreas, né? Isso aqui, isso aqui vimos também, pâncreas, né? Que pâncreas, ela vía biliar principal, no, desculpa, vía principal del páncreas o la conducto de Wilson simplesmente. Legal, né? E a pergunta, vamos ver se alguém está ouvindo também. Desculpa, desculpa eu perguntar, mas eu tenho que perguntar às vezes. Cuando la ampolla de Vater y el esfínter de Oddi llega en el duodeno, en la segunda porción del duodeno, aquí, vamos ver, aquí encima, cuando eles atravessa aqui em cima, né? Quando aqui, en la capa mucosa, la ampolla de Vater, el esfínter de Oddi, chega aí na mucosa, ela marca que estrutura. Vamos ver se alguém responde isso. Ampolla de Vater, esfínter de Oddi, na capa mucosa de la segunda porción del duodeno, marca qué estructura en ese punto. Está gravando? Sí, está gravando. Certo, fica no ar la pregunta, entonces. Sí, vamos seguir aqui. Entonces aí vimos, pensa... Ah, tá pensando, Fábio. Não precisa pensar muito, Fábio. É muito simples a pergunta. Né? Ó, vou colocar aqui uma coisa para ajudar. Ó, del pâncreas também vai sair outro conducto pancreático acessório, ou também se chama. Isso, Tiago, isso. Tiago respondeu aí. Tiago Santorini. Santorini vai ser esta estrutura aqui, ou que vai ser a via pancreática acessória. E aí eles vão marcar no duodeno, né? Boa, Tiago. Alguém respondeu aqui, ó. Obrigado, gato. Ainda bem que alguém respondeu, né? Não vou colocar uma cor, sei lá que cor, vou colocar uma cor verde, não verde. Essa cor aqui. Essa cor. Aqui vai ser o duodeno assim, gente, para entender. Aqui assim, duodeno. Não, não, não. Duodeno vai ser assim. Vai. Oh, merda. Vai ser assim, Santorini, né? E o duodeno vai chegar aqui assim. Primeira porção, segunda porção, tercera porción. Y la segunda porción del duodeno, la segunda porción del duodeno va a ser aquí así. Va a ter a papila menor y papila mayor. Né? Ampolla de Vater, esfínter de Oddi, né? Ou conduto colédoco com Wilson, eles vão chegar e vão salir uma saliência
en la papila mayor, mayor aquí, ¿eh? ¿Sí? Y menor aquí encima que va a ser el Santorini, Santorini o conducto pancreático accesorio de Santorini. ¿Eh? Muy bien. Ahí, aquí va a ser ampolla de váter, esfínter de Oddi, papila duodenal mayor o carúncula mayor también. Papila, Tiago, papila mayor o carúncula duodenal mayor, misma cosa, ¿sí? Ahí, justamente. Ahí sería aquí la carúncula o papila duodenal mayor, que se encuentra en segunda porción del duodeno. Y ellos van a tener un esfínter que se va a llamar esfínter de Oddi. Esfínter de Oddi. Bien legal. Si yo preguntar, el esfínter de Oddi se encuentra que se encuentra en la segunda porción del duodeno, se encuentra en cuál capa del duodeno. Esfínter es músculo, entonces es capa muscular, ¿sí? Si yo preguntar, la papila duodenal mayor o menor, tanto faz, se encuentra en cuál capa? Capa mucosa. Papila o carúncula es mucosa, esfínter es músculo, ¿sí? Cierto, cierto. Y después viene la vía biliar accesoria. La vía biliar accesoria que va a ser estas dos estructuras en conjunto, que va a ser el, la vesícula biliar que serve nada más para almacenar bilis. No es que se produce bilis ahí, no. Se almacena bilis, es un depósito de bilis. Y el conducto de la vesícula biliar que se llama conducto cístico, famoso conducto cístico. ¿Eh? Entonces está ahí, vía biliar accesoria, estas dos estructuras aquí. Clásica pregunta de prueba sería, la vía biliar accesoria está formada por cuáles estructuras? Opción A, conducto hepático común. Opción B, colédoco. Eh, Opción C, conducto hepático izquierdo. Opción D, cístico. O cístico, junto con vesícula biliar, van a ser las estructuras que van a formar parte de la vía biliar accesoria. Bien, bien interesante. Y cuando hablamos de la vesícula biliar, ella va a tener tres porciones, tres partes, tres segmentos, que se van a llamar ahí fondo, cuerpo y cuello. ¿Eh? Parecido con el páncreas. Saki no, parecido con el páncreas. Lembran, páncreas que va a tener cabeza, cuello, cuerpo y cola. Va a ser así, cabeza, cuello, cuerpo y cola. Es todo C en el páncreas. ¿Sí? En en la vesícula biliar vai ser fondo, cuerpo e cuello. Não tem cabeça, sim? Não tem cabeça, que nem vocês. Sim? Não tem cabeça. E quando vemos a vesícula biliar, essa porção aqui, aí vai ser assim. Vamos tocar de cor. Vai ser o fondo de la vesícula biliar, el cuerpo de la vesícula biliar, y aquí cuando él vaya afunilando, que va a ser el cuello de la vesícula biliar, que ahí va a salir el cístico. El conducto cístico se desprende de la parte de la vesícula biliar que se llama cuello de la vesícula biliar entonces. Interesante. Cuando hablamos de fígado tiene dos estructuras en el fígado que sobresalen de la borda, única borda del fígado. Lembram? Dos estruturas que sobresalen, e aqui dá para ver as duas. Ó, vamos tirar ossos, vamos tirar vascularização, e aqui dá para ver perfeitamente. Desculpa, aqui. Aqui podemos observar borda del hígado. Não, nem vou perguntar isso. Não precisa, vocês já sabem tudo. Como se llaman
las bordas del hígado, que é uma só, é uma boa forma de perguntar. Las bordas, olha que legal! Isso aqui eu estava falando agora há pouco, pâncreas, aqui é o pâncreas, vamos tirar todo o resto do pâncreas, vamos tirar o baço também, não interessa o baço agora. Isso aqui é via biliar, gente. Via biliar, aqui vai ser, ó, aqui em cima, via biliar que se vai chamar conducto hepático comum. Conducto hepático comum recebe al cístico e aí passa a chamar-se conducto colédoco. Colédoco aqui. E o colédoco une com via pancreática principal ou Wilson. E aí se forma a ampolla hepatopancreática ou ampolla de Vater, que vai ter o esfínter, que se vai chamar esfínter de Oddi, que eles vão sair no duodeno, segunda porção, papila maior, papila duodenal maior, ou carúncula maior, certo? Agora aqui interessa, interessante, quando vemos, vou tirar tudo isso, não, isso não precisa, esse aqui que está atrapalhando muito, um tanto, vamos ocultar, então, aí dá para ver melhor, né? Ocultar, ai merda, mostrar, então, aquí estamos viendo hígado, viendo de frente el hígado, ¿bien? Y la borda del hígado, única borda del hígado, que es esta borda que está aquí, ¿bien? Que todo el mundo sabe, lembra cómo se llama la única borda del hígado, que se llama borda inferior, ¿bien? Que la borda inferior del hígado está interrumpida por dos estructuras. Aquí está apareciendo la estructura número 1, que la estructura número 1 ahí va a ser el ligamento falciforme, que se continúa como ligamento redondo, ¿ya? Que une con la pared abdominal anterior. Y estructura número 2, aquí, número 2, que sobresale de la borda inferior del hígado, que va a ser a vesícula. Mas que parte mesma de la vesícula, y ahí vamos a hacer este movimiento aquí. Este movimiento ahí para ver vesícula. Ó, quero ver vesícula aqui agora, para entenderem um pouco. Vesícula que vai ter el fondo, ¿eh? El cuerpo de la vesícula y el cuello de la vesícula, ¿Qué parte de la vesícula sobresale del borde inferior del hígado? Fondo de la vesícula. O otra pregunta, y aquí, eso aquí va a ser el conducto cístico. Entonces, ¿de qué parte de la vesícula nace o sale, emerge el conducto cístico? Del cuello de la vesícula. Bem legal. Ai, me estressei com a prova agora de pediatria. Já não basta estressar com vocês, tenho que estressar com pediatria. E isso que eu nem sou professor de pediatria, pô. Mas se isso aí desse errado, eu ia apanhar muito aqui em casa. Ainda bem que deu certo, né? Também te pongo aqui. Muy bien. Aquí una imagen de una videocirugía, una laparoscopia, uma videocirurgia. E aqui seria assim, para entender. Isso aqui vai ser a vesícula. A vesícula está dobrada porque tem uma pinça aqui, ó. Tem uma pinça empurrando ela, sim? E aí, isso seria a vesícula, certo? Outra imagem de uma cirurgia aberta dessa vez. A vesícula aqui agora, na mão já pendurada solamente já por el conducto cístico aqui. Essa parte aqui vai ser conducto cístico. Aí já está quase terminando a cirurgia de retirada da vesícula. Dá para viver sem vesícula? Dá para viver sem vesícula, sim. Quando tem pedra na vesícula, litiasis biliar vesicular, não é que na cirurgia retira
pedra. Não, retira a fábrica da pedra, que vai ser a vesícula biliar, ¿sí? Certo. Ya vieron. El cuello de la vesícula tiene una característica interesante, que cuando hablamos del cuello de la vesícula, é onde vai afunilando a vesícula para sair o conduto, cadê? Como está falando? Aí, o conduto cístico. Né? Del cuello da vesícula sale que estrutura? Cístico. Né? Mas antes dela, quando ela vai afunilando, ó, ela vai ser bem gorda aqui assim, depois vai afunilar. E aqui, quando ela vai afunilando, esta região se vai chamar nesse ponto el infundíbulo de la vesícula. Infundíbulo ou bolsa de Harman. Né? Opa, bolsa de Harman. Aí se eu perguntar na prova, a bolsa de Harman se encontra em que região da vesícula? Opção A, cabeça. E aí o povo já marca a cabeça e a vesícula não tem cabeça. Lembrem, ¿sí? Se encontra no cuello. Muy bien. Y dentro de la vesícula existe una serie de estructuras, disculpa, dentro del conducto cístico. Dentro del conducto cístico. Primero, o cístico es bien fino, ¿eh? Tiene unos 3 o 5 milímetros de diámetro, bem fino. E tem um comprimento aproximado de 3 a 4 centímetros, né? Bem pouco também, bem curto ele. Interessante que dentro del conducto cístico, ó, aqui dentro del conducto cístico tem uma série de estruturas, tem umas pregas mucosas e tem um esfínter também muscular que se vão chamar assim. A nível da capa mucosa, vai ter uma série de pregas mucosas, pliegues mucosos, que se vão chamar pliegues válvulas de Heister. Válvula de Heister. Se pergunta, e vai ter um esfínter muscular que se chama esfínter de Lütgens. Se eu perguntar, a válvula de Heister, esfínter de Lütgens, se encontra em qual região da via biliar? Resposta, cístico. Conduto cístico. Heister é válvula e válvula é mucosa. Lütgens é esfínter e esfínter é músculo, capa muscular. Certo. E é muito interessante. Isso aqui para cirurgia, né? Muito legal. E na cirurgia a gente tem que entrar nessa região aqui. Nessa região é a parte onde tem que operar, porque tem que anular, cortar el conducto cístico y ahí retira toda la vesícula. Y esa región donde está el cístico, donde está el conducto hepático común y todo, se llama el triángulo cistohepático o triángulo de Caló. Calochi, un calotero, sí. Triángulo de Caló, que va a ser la región donde se encuentra el conducto cístico. Entonces, triángulo de Caló o trígono cistohepático, muito legal. Límites, vai ser um triângulo, 3 límites. Ó, coloquei aqui, o límite para cima, o límite aí, límite para cima vai ser o hígado, límite para baixo vai ser o conducto cístico mesmo, e para a esquerda vai ser o conduto hepático comum, certo? Límites del trígono cistohepático o triângulo de Calot, que vai ser 3 límites. Aqui coloco mais simples. Límite superior, fígado. O límite que vai ser o límite inferior aqui, inferior, e o límite para o lado esquerdo, e aí se fecha o triângulo que se chama triângulo de Calot. E dentro desse triângulo tem la arteria cística. El contenido del triángulo de Calot es la arteria cística. E na cirurgia vai ser assim. Aqui vai vir o conducto cístico, né? Aqui seria a vesícula.
e você tem que anular o conduto cístico, mas aí também vem esse outro aqui, que é o conduto hepático comum. Você tem que identificar muito bem e não fazer errado, não fazer cagada, ai merda, desculpa, e não anular esse aqui, que é conduto hepático comum, porque depois vai ter que arrumar isso, certo? Fazer de novo aqui. Conducto cístico, que vem aqui da vesícula, e aqui vai descendo o conduto hepático comum. Você tem que anular, o certo é esse aqui, verde. Né? Se não identificar corretamente e anular o conduto hepático comum, cortar o conduto hepático comum, tem que arrumar isso. E é um conduto, é uma mangueirita de 3 a 5 milímetros. É muito fino. Até dá para arrumar? Dá para arrumar. Só que isso aí vai causar uma estenosis, uma cicatriz e uma estenosis. E isso aí vai ser muito chato para o paciente porque vai ter que operar constantemente para dilatar essa estenosis. Diminui a expectativa de vida do paciente em aproximadamente 10 anos. 10 anos menos de vida para quem você errar nessa cirurgia. Né? Por isso, a cirurgia é simples de fazer, mas é simples de complicar também. Por isso, é bem tranquilo. O trígono cisto-hepático, triângulo de calor, é o que tem que procurar achar e identificar o cístico e cortar o cístico. E aí retira toda a vesícula, né? Muito bem. Aqui o triângulo de calor. Sim, 10 anos menos para ser o paciente, porque se errou. Imaginem só. Mas pelo menos vai viver, né? Não é que vai morrer imediatamente também. Aqui vai ser o triângulo de calor. Ah, é pequeno, não é grande, não. Né? Isso aí está debaixo do fígado. E o fígado é pesado e é frágil. Né? Certo. Era só isso mesmo, né? De vías biliares, voy a detener la grabación.